O vídeo passado terminou com Sharon dizendo que achava que Shaerin não conseguia ver as pessoas. Desesperada, a prota tenta negar dizendo que se fosse o caso, ela não conseguiria dividir os grupos. Mas Sharon explica que esse é parte do problema, e que alguns perceberam também, mas que agora ela estava testando Shaerin, que pensa que faz sentido. Afinal, como ela não consegue ver Sharon, faz sentido que a colega não confie na prota ainda. É aí que Sharon dá uma dica, e pede para que Shaerin pense no que aconteceu ontem, fazendo Shaerin arregalar os olhos. Sharon diz que não tem certeza do que a prota consegue ver, mas que ela vai ter problema se continuar comandando a turma assim. Isso faz Shaerin questionar o porquê de Sharon estar alertando ela sobre a desconfiança da turma. Se Sharon também não confia nela, porém Sharon apenas responde que não odeia a prota tanto assim. E que mesmo tendo o mesmo objetivo estava tudo bem em ter ideias diferentes sobre como alcançá-lo, desde que falassem umas com as outras. E termina dizendo que não vai contar o segredo de Shaerin para as outras por enquanto, para não causar alarme, e que era bom que elas trabalhassem juntas. Enquanto pensa que não sabia por quanto tempo a união iria durar. Logo em seguida, a professora estende a mão para Shaerin elogiando o trabalho da aluna, mas assim que apertam as mãos, Shaerin tem um vislumbre dos alunos caídos, e com certeza a professora tinha algo a ver com isso. Enquanto a professora era consolada pelas alunas, Shaerin pensa em como lidar com ela, já que não seria possível chegar a um consenso, e que aquelas que apoiavam a professora eram todas sombras, ou seja, não confiavam em Shaerin. Ela também pensa que quer evitar que a turma se divida. Então ela não tinha nenhuma escolha a não ser fazer todas verem a verdade. Shaerin então chama a professora e pede para que ela enrole as mangas, já que estava machucada. E com um sorriso, diz que a professora não se importaria que elas verificassem se ela está segura. As alunas não gostam de ver alguém questionando a professora, mas a senhorita lhe mostra o machucado sem problemas, causando repulsa em algumas alunas. Shaerin tenta dizer que a professora estava infectada devido às mordidas, mas as alunas dizem que não haviam marcas de mordidas e sim um machucado de ter batido em uma parede. E a professora até inventa uma história que engana boa parte da turma. Enquanto Shaerin pensa que era besteira, porque conseguia ver claramente a aura da infecção nela. E que provavelmente a professora estava com medo de ser descoberta e por isso usou uma pedra para disfarçar o machucado. Com um tom suave, a professora diz que entende porque Shaerin está suspeitando dela, e que sabe que a aluna nunca gostou dela, mas que era melhor ter um adulto com elas, então era melhor ela não se meter nos assuntos dos outros, dizendo a última frase com um tom sério, e dando um tapinha no ombro da prota. Seal pergunta se Shaerin estava bem, e ela diz que sim, enquanto pensava para não se precipitar, porque poderia assustar as colegas assim como Gerard. E que talvez se visse os rostos das pessoas, ela também não conseguiria distinguir os infectados. Ela então pensa que só considerou os alunos, e esqueceu de acrescentar os professores em seus planos. Então, com as coisas caminhando numa direção tão ruim, talvez fosse melhor ela recomeçar outra vez. Porém, é aí que ela pensa nas palavras de Sharon, pense no que aconteceu ontem. Mas sem saber direito o que significava, ela pensa que talvez devesse perguntar às outras. Miho então se aproxima dela e diz que está preocupada com ela, mas que está do lado dela, não importa o que aconteça. O que faz Shaerin perceber que era cedo demais para desistir desse loop. Ela então volta a falar com a professora e diz que ainda está preocupada. Mesmo com os protestos das alunas do lado da professora, Shaerin diz que se a queda foi tão feia, por que ela não se machucou em mais lugares? Ela diz isso pensando em Sang-woo, a irmã gêmea de Min-woo, que é uma pessoa naturalmente desconfiada, de acordo com a descrição da novel. Ela também não achava certo fazer bullying com Shaerin, e por isso criou um canal de comunicação entre a colega e o irmão. Mas por enquanto, ela não estava do lado da prota, já que não saiu do lado da professora, porém conhecendo Sang-woo, ela provavelmente iria querer checar qualquer outro ferimento da professora. As alunas tentam defender a professora e dizem que Shaerin devia sentir vergonha, mas ela admite que não tem vergonha e com um sorriso pede que a professora seja amarrada. Algumas alunas dizem que isso era longe demais, mas ela rebate dizendo que não tinham como saber se ela estava infectada ou não. Afinal, ninguém estava com a professora ali quando aconteceu, então ela devia ser observada. E se ela estivesse infectada, elas deveriam acertar o crânio dela com um martelo. Esse comentário faz ela levar um tapa da professora, que pergunta se ela era uma piada para Shaerin. Pergunta se a prota acha que conseguiria sair impune agindo como uma vadia com um adulto. Porém, tudo isso fazia parte do plano de Shaerin, de expor como a professora de verdade para a turma.
Rapidamente a professora volta à sua personalidade bondosa e as alunas tentam consolá-la, enquanto Shaerin pensava em seu plano. É aí que uma das alunas exige que Shaerin se desculpe, por ter sido rude com a professora. Shaerin questiona se disse alguma coisa errada, mas a aluna se justifica dizendo que a professora está chorando. Shaerin então olha para suas aliadas, que pareciam não querer se envolver, exceto por Muhui, que parte em defesa dela. Mas sem apoio, Shaerin fica sem escolha a não ser se desculpar, e a professora finge que perdoa, enquanto corrige Shaerin e pede que ela tome um tempo. Shaerin pensa que está exausta e que se sente traída. Depois de ter se arriscado tanto, como suas colegas conseguem ficar no telefone e não dizerem nada? Ela também pensa que isso foi um choque de realidade. Depois de tudo que fez, fazer amigos não adiantou de nada, e que nada disso seria necessário se ela soubesse quem era a figurante sem nome. A professora então pergunta se elas têm comida ali, mas Hana diz que não, e que o plano era buscar na cantina. A professora diz que seria um desperdício irem todas e que seria melhor um grupo menor. Sendo assim, ela sugere que Mihui, Sharon e Shaerin devessem ir, já que são as mais rápidas e inteligentes. Shaerin pensa que isso não era verdade, mas para quem não foi escolhido, a ideia seria bem tentadora, enquanto observa a infecção se espalhar ainda mais. Quanto tempo levaria até ela começar a atacar as alunas? Mesmo que ela desse um jeito na professora quando a infecção tomasse o corpo dela, será que as alunas acreditariam nela? No fim, ela iria parecer um monstro para as outras. Definitivamente, ela não poderia deixar a sala agora. Ela pensa se as colegas ficariam paradas e deixariam isso acontecer. Seria uma ótima hora para as colegas egoístas apoiassem ela. Mas quando ela já estava desistindo de enfrentar a professora, Ji-hyun se oferece para acompanhá-la, e vemos que agora ela também confiava na prota. Isso deixa Shaerin surpresa e vemos que isso capturou o interesse de Hana. Em outro lugar, Hina Song estava abrindo caminho pelos zumbis enquanto buscava por algo que ela não diz o que era. De volta às garotas, Ji-hyun diz que Shaerin já fez muito pela turma e deve estar cansada, por isso ela se oferece para ir no lugar dela. Sendo assim, a professora concorda. Ela então joga um olhar para Hana, que sempre foi bem popular e que durante o discurso de Shaerin, ficou verificando as informações no telefone, e em seguida compartilhou a informação com outras turmas. E após alguns minutos, ela recebeu a foto do aluno infectado, provando que Shaerin falava a verdade. E agora, Shaerin não era a única pessoa que achava que a professora estava estranha. Enquanto a professora falava, Hana verificava as informações. Uma das colegas disse que enquanto se escondia embaixo da mesa, viu a professora com um machucado e também viu que os zumbis a ignoraram. Enquanto a professora implorava que ainda era humana, ela então aproveitou para tirar uma foto da situação. Ela termina perguntando se Hana estava sozinha, como ela. E é aí que Hana se lembra da regra de só salvar pessoas da sala, e diz que sim, enquanto torcia que a amiga sobrevivesse, encerrando a conversa de forma fria. Normalmente Hana comandaria nessa situação, por ser inteligente e ter um excelente senso de julgamento, mas dessa vez ela decidiu ajudar Shaerin. Sendo assim, ela envia a foto da professora no grupo da turma. E é aí que Seo pergunta de forma sombria como a professora conseguiu escapar da sala 1, o que surpreende Shaerin, que sente o jogo de poder da sala mudar. Seo comenta que a professora disse que estava na classe 1, mas que ela se lembra que o comunicado do rádio aconteceu no 4º período e que sua colega tinha aula de coreano na classe 1 naquele momento. Logo a professora deveria estar lá quando o anúncio foi dado. Mas a professora rebate dizendo que não foi para a sala 1, porque os alunos da aula anterior começaram a agir de forma estranha. E devido ao medo ela não foi para a classe 1 e sim ficou vagando, até que ficou preocupada com as alunas. Seo nota uma contradição porque a professora havia dito que se machucou enquanto ajudava os alunos da classe 1. Ela também diz que a sala delas não é longe da sala 1 e que Mihui foi encurralada no corredor logo no início da infestação, mas elas não viram a professora por lá. E mais alunas confirmam a história de Seo, que pergunta por que a professora não pediu ajuda antes. A professora então diz que realmente esteve na sala 1, mas Seo rebate perguntando por que da professora não ter trazido ninguém com ela. Se ela estivesse tentando ajudar os alunos, ela deveria ter salvo pelo menos um deles. Shaerin pensa que o que a professora disse tinha lógica a princípio, mas que a habilidade de Seo era de espalhar rumores, logo era difícil refutá-la, principalmente se a pessoa estivesse mentindo. É aí que Seo termina dizendo que seria mais lógico tentar escapar do que ficar. Esse argumento atinge as alunas que apoiavam a professora, mas agora até se afastam dela.
A professora então pergunta se Ciel quer discutir e se duvida dela, mas Ciel responde que só quer saber o que aconteceu, porque assim como Shaerin disse, elas precisam saber a verdade, e pede para a professora falar a verdade. Encurralada, a professora pergunta por que estão todas contra ela, que sempre foi boa com elas. É aí que Hana diz que viu tudo que a professora fez na sala 1, e que mandou o vídeo no grupo da sala. Com medo, a professora insiste que não foi mordida. Mas logo em seguida vemos o que tinha acontecido. A professora havia sido mordida, mas ao invés de ir para a enfermaria, preferiu dar aula. Foi quando o anúncio soou pela escola e logo a turma soube que a professora estava infectada. Os alunos então imploram que a professora saia, enquanto ela insiste que não é um zumbi, porém ela apenas abre a porta para os zumbis entrarem e atacarem os alunos. Logo vemos que a aura da professora se espalhou ainda mais. E Shaerin pensa que deve ser porque a professora está nervosa. A professora então pergunta por que estão suspeitando dela, quando Shaerin tem uma marca de mordida na mão, mas Shinbi rebate dizendo que Shaerin esteve com elas desde o início. A professora então começa a grunhir enquanto diz que Shaerin não é uma boa aluna e que todas as outras a odeiam, e questiona por que estão do lado de Shaerin e contra ela. Shaerin pensa que as palavras da professora estavam se voltando contra ela, já que os alunos estavam vendo a forma que a professora estava agindo. É aí que a infecção toma o controle da professora, que ataca Shaerin, porém Mihui pula na frente, surpreendendo a prota. Porém logo vemos que a professora foi detida por uma aluna com um martelo, que se desculpa enquanto terminava o trabalho, horrorizando as colegas que entendiam a situação. A aluna então diz que seria melhor colocar o corpo do lado de fora, enquanto vemos que ela estava se tornando visível, e com isso Sharon Han entrou para a lista de pessoas que confiavam em Shaerin.